A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é a Ana Tereza e vamos iniciar mais um programa Palavras para a Alma. O assunto que escolhi para a gente conversar hoje é sobre a liberdade. Esse é um assunto que tem muitas nuances, né? E a doutrina espírita tem uma orientação tão clara que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então eu vou utilizar o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, que é a Lei da Liberdade, e vou usar também uma citação que está no Novo Testamento, na Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, em que ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da servidão. Então, quando Paulo dá essa dica aqui para a gente não se submeter de novo ao jugo da servidão, já está dizendo como é que a gente lida com a nossa liberdade. A gente pode se dirigir aos princípios da liberdade que Jesus nos mostra, como a gente pode se submeter à servidão. De que servidão Paulo está se referindo? Eu creio que ele está falando a servidão ao jugo, né, das nossas más paixões, aos arrastamentos que a gente não consegue com muita liberdade se mover, né? Mas os arrastamentos estão aí para testar nossa força, nossa coragem. Não é para a gente escorregar, né? Caso a gente escorregue, tudo bem, mas a finalidade dos arrastamentos estarem presentes na nossa vida é por causa da nossa elevação moral, né? Nós, no nível evolutivo que nós nos encontramos, nós ainda nos sentimos seduzidos, por isso que o nome é arrastamento, né? Muito seduzido pelas coisas do mundo, pelas paixões internas, né? Então, quanto mais a gente consegue se libertar delas, quanto mais a gente consegue resistir a elas, aí a gente está no uso pleno e mais saudável da nossa liberdade. Porque o fato, se a gente não tivesse nenhuma sedução a vencer, nenhum arrastamento a vencer, nós não somos livres por causa disso, né? Então, a liberdade ela incide justamente porque tem uma força contrária nos levando para um caminho, um destino diferente. O quanto a gente consegue dizer não para isso e fazer caminhos mais saudáveis já revela, mostra o quanto que está já na nossa alma presente o nosso amadurecimento moral, né? Então, no Livro dos Espíritos, na Lei da Liberdade, os Espíritos vão dizer que a gente precisa respeitar os direitos alheios, né? Mas isso não tira do homem a obrigação de pertencer a si mesmo. Nós estamos na questão 827 do Livro dos Espíritos. É bonito isso, a gente entender que quando a gente convive com alguém, e todos nós precisamos da convivência alheia, a gente então tem obrigações e deveres para esse grupo, né? Para essas relações que a gente estabelece. Mas o fato de a gente ter que atender essas questões da convivência não retira de nós o direito de pertencer a si mesmo. Então, se a gente escolhe se subjugar à vontade do outro, se a gente escolhe subjugar-se aos ditames sociais, isso é o modo como a gente está usando a nossa liberdade. Então, não é se afastando da convivência que traz a liberdade, é como eu lido com as pressões, como eu lido com os arrastamentos, como eu lido no uso dos meus deveres e prazeres, é que revela o quanto livre a minha alma é. Ou seja, o quanto eu tenho liberdade para dizer sim e liberdade para dizer não, conforme os critérios morais que eu escolho viver. Isso é que vai dando a diferença entre nós, né? E no livro Ceifa de Luz, no capítulo 16, Emmanuel diz assim: é importante pensar como é que Jesus promoveu a nossa libertação. Olha que coisa incrível.
O Divino Mestre não nos conclamou a ter reação contra os padrões da comunidade, nem desfraudou bandeira de reivindicação exterior. Ele apenas obedeceu às leis divinas. Então, olha só aqui o critério, né, que Emmanuel vai dar para a gente. Jesus fez o melhor da própria vida, o melhor do tempo que ele tinha, em benefício de todos. Teve lutas, conflitos, aflições, companheiros difíceis, teve tudo que a gente tem, né? Teve adversários, perseguidores não lhe faltaram, nada disso o fez voltar-se contra a hierarquia ou contra a segurança da vida comunitária. Então, interessante, a gente lembra que Jesus se colocou contrário a alguns preceitos da época que impediam o desenvolvimento moral daquelas pessoas, né? Regras rígidas, por exemplo, não pode curar no sábado, né? Então, ele foi fazendo, por exemplo, encontro com os leprosos, que também era contrário às regras sociais, falar com uma mulher na beira do poço sozinho. Claro que ele teve muitas atitudes revolucionárias, mas esse é o modo como ele usou a liberdade dele. Ele não atentou contra a segurança da comunidade. Ele foi alargando os horizontes daquelas pessoas, trazendo um conceito novo, trazendo um olhar diferente para que elas pudessem refletir sobre costumes que elas nem pensavam mais, nem pararam mais para pensar. Então, trazendo para os dias de hoje a questão não é se a gente cura no sábado, aliás, a gente cura até domingo. A questão não é se a gente fala com uma mulher sozinha no poço, enfim, nem se a gente paga impostos, né? A questão hoje, que a gente também precisa ter atitudes revolucionárias, é quais são os valores morais da nossa comunidade que a gente reflete para modificar, que a gente reflete para poder fazer diferente, que a gente compartilha junto com os outros a discussão da validade desses princípios que a gente segue, muitas vezes, sem nem parar para pensar. Então, a gente vai levando, às vezes, uma vida com muita angústia, muita aflição, porque a gente tem que atender às expectativas externas, sem, na verdade, perguntar para o nosso coração se a gente quer mesmo que aquilo esteja na nossa vida, né? Então, o uso da liberdade é uma coisa que a gente vai estar sempre voltando a ela. O quanto livre eu estou dos meus arrastamentos, das questões sociais que me cercam, né? O quanto que eu já consigo pensar que direitos eu vou atender, que prazeres eu vou atender. Porque às vezes a gente pode ficar escravo do prazer e achando que está livre é beça, né? Ser livre não é estar na vida sem nenhum direito e só no prazer. Isso é vida de criança, né? E mesmo assim os adultos regulam a vida das crianças para que elas possam ter um mínimo de rotina que traga saúde, né? Então, todos nós temos que começar a repensar que a liberdade ela vai estar sempre com esses dois parâmetros ao lado dela, os direitos e os deveres, né? Os prazeres e os deveres, qual é que a gente vai atender, de que maneira, de que forma, né? Então, Emmanuel diz assim, o caminho da libertação de nós mesmos é o dever observado e cumprido que mede o nosso direito de agir de modo independente. Não existe liberdade e respeito sem a gente ter alguma obrigação para com os outros, mas não é uma obrigação pesada, é com alegria, porque quando eu cumpro meus deveres para com os outros, isso é uma atitude de respeito, tanto quanto eu me sinto respeitado quando alguém dá conta dos direitos e dos deveres que combinou comigo, né? Então, é uma via de duas mãos. Tanto eu vou me dirigir para cuidar dos direitos e deveres na relação com os outros, como também me engrandece quando o outro cuida de dar conta dos direitos e deveres que atingem também a minha vida, né? É uma via de mão dupla isso. Então, a gente paga impostos, que é o nosso dever, para adquirir alguns direitos de segurança e bem-estar. Se isso não está sendo atendido, né, na nossa comunidade, a gente tem todo o direito e todo o dever de buscar fazer cumprir isso. É a nossa cidadania em exercício. Então, a gente precisa começar
a modificar essa visão de que liberdade é a gente poder fazer o que a gente quiser. Isso é a gente ficar no play, né? Não é a gente ir para a vida, né? Então a gente precisa lembrar que liberdade é o uso que a gente faz do tempo da nossa vida na direção do nosso propósito de vida, né? O propósito da nossa encarnação, com esses dois parâmetros de segurança. Temos deveres e temos direito para com os outros, para com nós mesmos, para que a gente possa se sentir feliz. Que delícia quando a gente termina uma tarefa na casa espírita e se sente com o dever cumprido, né? Que coisa boa, que prazer que dá quando a gente cumpre os nossos deveres. Olha aí, um outro parâmetro, né? Quando a gente termina o trabalho e a gente serviu tantas pessoas, estivemos alinhados com a espiritualidade maior, sentimos nosso coração pleno pelo trabalho bem feito, com muito amor, né? Então, é quando a gente cumpre os nossos deveres, se sentindo no direito de viver com plenitude. Então, termina Emmanuel aqui no capítulo 16 do Ceifa de Luz, dizendo: meditemos na lição da liberdade, para não cairmos de novo sob o antigo e pesado jugo das nossas próprias paixões. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.